Aula 8, parte 2, tá? Então, falta a gente saber ou lembrar, né, da divisão. Então, na divisão de polinômios, a gente utiliza inicialmente, depois eu ensino outro método, mas inicialmente o método conhecido como o método da chave. Na verdade, a gente fala método da chave, mas isso aí é o dispositivo de Euclides para divisão, que tá lá, ó, 300 anos antes de Cristo. Mas vamos chamar de método da chave. Porque, na verdade, o que ele diz é o seguinte, o Euclides, que todo polinômio é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Esse é o algoritmo dele, tá? Bom, e daí tem o dispositivo da divisão, que a gente chama de método da chave. Então, que consiste na divisão de dois polinômios, ax e bx, não nulos. Primeiro, que nem existe divisão por zero, e zero dividido por alguma coisa é zero. E a gente sabe que quando um polinômio é igual a zero, nem sequer grau ele tem. Se ele não tem grau, ele não é polinômio. Logo, A é garantido que é zero e B tem que ser garantido de ser zero, porque não existe divisão por zero. Nessa divisão, obteremos os polinômios Q de x, que é o quociente, e R de x, que é o resto. Então, ó, esse comporta desta maneira. Aqui nós temos o dividendo, lá de quando a gente era criancinha, lembra? Ó, o dividendo que divide o divisor. Aqui nós vamos ter o quociente e o resto. Quando a gente fizer a prova real, o dividendo é igual a o divisor vezes o divisor vezes o quociente, mais o resto. Para a gente poder dividir, a gente tem que garantir, primeiro, que o grau do polinômio, né, do dividendo, tem que ser maior que do divisor, e além disso, a gente tem que ter o grau do resto é menor que o grau do divisor, porque senão sempre vai caber mais um, né? Então, aqui tá aqui os nomezinhos que eu já falei, então eu registrei para caso vocês não lembrem, né? Daí fica registrado na aula. Então, observação. A gente diz que alguém é divisível por outro desde que o resto seja zero. 8 é divisível por 4. 12 é divisível por 3. 15 é divisível por 5. Por que a gente diz isso? Porque o resto dá zero. A mesma coisa acontece entre os polinômios. Quando o polinômio ax é divisível por bx ou bx é divisor de ax, como 13 é divisor de 15, 5 é divisor de 20, é porque o restinho dá zero, né? Dizemos que a divisão é exata. Se a divisão é exata, a gente vai reiterar dizendo que o resto é igual a zero. Bom, então, se o b de x está lá, ó, b de x é divisor de a de x, se a gente diz assim, ó, se b de x é divisor de a de x, então o resto é zero. E a de x é divisível por b de x, então o resto é zero. Para ficar mais claro, vamos aplicar o método de um exemplo prático. E aqui, então, eu vou mostrar para vocês, lembrar vocês, como é que se faz isso. Eu vou botar aqui assim, ó, aqui no cantinho, aqui em cima, ó, vou escrever assim, ó. 8 dividido por 2. Não, eu não estou subestimando a capacidade de ninguém, não, tá? É só para dizer que tem coisas que a gente aprende no terceiro ano, lá na faculdade, que a gente já sabe desde criança. Então, eu só quero que vocês lembrem, tá? Vamos lá, então. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. E vem para cá, e o que eu tenho que fazer? Diminuir.
que significa diminuir aqui, ó? Porque eu já dividi o 8 para todo mundo, então eu não tenho mais nada. Bom, mas de qualquer forma, eu quero dizer que quando a gente traz para cá, troca o sinal. Vamos supor que eu tenha assim, ó, menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. 4 vezes 2, menos 8. O menos 8 vai ser mais 8, que vai dar resto zero. Viram? Então, quando eu jogo, que eu saio aqui do quociente e venho para o dividendo, eu faço menos esse valor. Dizer que é menos esse valor significa que eu multiplicando por menos 1. Ou seja, eu troco o sinal. Então, vamos fazer essa conta, todos nós juntos agora. Eu vou fazer de conta que vocês estão assim na minha frente, porque senão não sei se eu consigo. Vamos lá. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por x ao quadrado mais x mais 2. Do mesmo jeito que eu aprendi a dividir quando eu tinha 8 aninhos, eu olho aqui esse primeiro aqui, ó, e olho só para esses dois primeiros. E fico pensando, bom, se eu colocar um x aqui, ó, x vezes x ao quadrado, conserva a base e somos expoentes, que vai dar x ao cubo, certo? Mas eu preciso de 3x. Por quê? Ó, 3x ao quadrado é igual a x ao cubo, porque 2 mais 1 é 3. X ao cubo, fiz esse produto. Vem para o lado de cá com o sinal oposto. Então, deu 3x ao cubo, então aqui vai ser menos x ao cubo. E continuo fazendo, ó. 3x vezes x, 3x ao quadrado. Então, vem para cá com o menos 3x ao quadrado. 3x vezes 2, 6x. Então, vem para cá como menos 6x. Eu já coloquei o sinal, então eu não tenho necessidade de colocar o sinalzinho de menos, porque isso a gente já fez, tá? Ou seja, eu faço o produto aqui e veio para cá com o sinal oposto, ou seja, já coloquei o menos, certo? Então, uma coisa menos ela mesma, zero. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado é menos x ao quadrado. 2x menos 6x menos 4x. E vou baixar esse menos 1, tá? A letra tá muito pequenininha, né? Não consigo fazer maior. Bom, mas eu vou tentar. Bom, agora o que eu tenho aqui, ó? X ao quadrado. E lá também eu já tenho x ao quadrado. Então, eu preciso de ao mais 1. Ó, só 1, porque x ao quadrado eu já tenho. Então, eu tenho uma vez x ao quadrado. Volta para cá. É mais 1 ou menos 1? É menos 1. Por que é menos 1? Porque tem que vir para cá com o sinal oposto e eu tenho que me livrar sempre do primeiro monômio. Então, eu tenho que me livrar desse monômio, o resto não interessa. Ó, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Troco o sinal, mais x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. Então, vem para cá como mais x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, vem para cá como mais 2. Ó, cancela, né? Porque uma coisa menos a outra dá zero. Menos 4x mais x, menos 3x. 2 menos 1, 1. Logo, o nosso dividendo, que é 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Quem é? É igual, ó, é igual
ao quociente, eu vou escrever desse lado, tá? É igual ao divisor ou quociente. O quociente tanto faz, porque o produto é comutativo. É igual o quociente vezes o divisor mais quem? Mais o resto. E daí vai ficar. Ou pode escrever assim também, ó, porque é comutativo, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é um fator, isso é um fator. Está escrito na sua forma fatorada. Então, 3x menos 1, eu posso escrever assim também, ó, não preciso de parênteses. Porque esse mais aqui, ele quando entrar, ele não vai trocar o sinal de todo mundo. Pronto. Certo? E com isso, a gente termina a nossa aula 8 e eu tô em dia com tudo! Ai, que delícia, queridãos! Ai, vocês são os amores. Eu não vou mais me atrasar, tá? Prometo. Não vai acontecer mais nada aqui. Agora é só felicidade. Tchau, queridos.